Olá, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Ajuste o som e imagem, que nós vamos fazer mais uma videoaula nesta semana. Lembrando que esta é semana de revisão. Então, são conteúdos que a gente viu nas últimas 4 semanas, ok? Então, vamos lá, vou dividir a tela com vocês para a gente ver o que nós vamos trabalhar nesta semana. Então, nós vamos trabalhar basicamente as sociedades e regiões da Ásia, que é o conteúdo do capítulo 10, então, que a gente vai trabalhar nesse momento. Então, falando especificamente já da Ásia, a Ásia é o que nós chamamos de o continente dos contrastes. Por que isso? Porque ele tem os altos e baixos, né? Ou seja, ele é o maior continente, ele tem a maior população, ele tem exatamente o maior número de países, o maior pico, a maior temperatura já registrada na Terra, é banhado por 3 oceanos, tem maior vazio demográfico, tem micropaíses, a maior depressão absoluta, a menor temperatura e tem uma série de mares fechados, ou seja, os contrastes, né? A maior população e tem um grande vazio demográfico. O maior continente, mas tem países micros. O maior número de países, com alguns países pequenos, né? E tem também o maior país do mundo, no caso a Rússia, né? E tem, obviamente, maior pico, a maior depressão, a maior e a menor temperatura, né? Então, ou seja, uma série de contrastes a gente vai ver nesse gigante conhecido como continente asiático. Bom, aqui é a divisão regional, então nós vamos conhecer a Ásia por estas regiões, a Ásia setentrional, ou seja, a Ásia Norte, basicamente a Rússia, a Ásia Central, a região ali composta pelos países ali, né? Turcomenistão, Kirguistão, ali por diante, o Oriente Médio, né? Que é a região dos países islâmicos de descendência arábica, a Ásia Meridional, China, Índia, Nepal, Paquistão, Bangladesh, e China, desculpa, Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar, né? E também o Sudeste Asiático, onde nós vamos ter ali a região do Vietnã, Laos, Camboja, Filipinas e o Extremo Oriente, China e Índia, além das Coreias, né? Então, essa é a divisão no total de 6 regiões que compõem o nosso continente asiático. Continuando, nós também falamos das desigualdades socioeconômicas. O Iêmen é um exemplo disso, né, que está no mundo árabe, que é uma área muito rica, só que é um país que vive fortes problemas alimentares, né? Ou seja, a segurança alimentar não é garantida. Então, nós vamos ter áreas sob pressão de segurança alimentar, áreas em crise e áreas de emergência, ou seja, a fome assola bastante este país. Os 2 métodos de classificar o desenvolvimento de um país seria o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde destaca-se saúde, educação e renda, mas como a gente falou durante as aulas normais, não na revisão, né, saúde trabalha só a questão da longevidade, educação, o número de anos de frequência escolar e renda, o PIB per capita. Então, não retrata exatamente a realidade desta nação. E um outro coeficiente é o coeficiente de Gini, ou seja, o poder de compra da renda, do dinheiro da população. Então, vai mostrar exatamente a questão de o que se pode fazer com o dinheiro que você ganha naquele país, naquela região, né? Talvez esse seja um pouco menos injusto, porque mostra mais a realidade local do que, obviamente, a realidade mundial. Só que aí tem um detalhe, qual? Rússia, todo o mesmo patamar, China, no mesmo patamar, Índia, no mesmo patamar. Mas a gente sabe que são países igual ao Brasil, não são totalmente igualitários. O Brasil também tem um único coeficiente de Gini, só que o norte e nordeste do país tem uma diferenciação do centro-sul, então deveria ser mais por região interna do país também. Um outro fato para a gente discutir na revisão seria a questão da Coreia, ou melhor, das Coreias, né? Então, a Península da Coreia, que pertencia à China, foi desmembrada após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser um país independente, e uma parte delas, a Coreia do Norte, foi patrocinada pela União Soviética, outra parte, a Coreia do Sul, pelos Estados Unidos, e foi feita uma divisão baseada no paralelo 30. Então, ou seja, pega a península e divide ao meio.
Só que aí, em maio de 50, feito isso, em setembro de 50 ainda, ou seja, alguns meses depois, a Coreia do Norte já tinha tomado toda a península. Aí, em novembro, a Coreia do Sul praticamente toma toda a península. Em janeiro de 51, a Coreia do Norte volta a avançar. E somente em julho de 51 que eles chegam a um acordo, não na fronteira reta do paralelo, mas uma fronteira mais ou menos parecida com aquela, tipo, vai um pouquinho para cima aqui, um pouquinho para baixo ali, e acabam se acertando. Então, ou seja, desde a formação da Coreia das Coreias, desde a independência da Coreia e a formação das Coreias, eles começaram uma guerra. E essa guerra física, né, com bombas, com armas, acaba em julho de 51. Só que de lá para cá não se entenderam. Então, ou seja, a população gostaria que a Coreia fosse o único país, só que os governantes não veem assim. O Moon Jae-in, o que está à sua esquerda, que é o presidente da Coreia do Sul, ele vê que a Coreia deveria ser uma península democrática, um país com iniciativa privada, tal, ou seja, na forma que é a Coreia do Sul. Já o que está à direita, o Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte, entende que deveria ser um país totalitário, com um governo forte, fazendo, evidentemente, a economia a crescer e a população se desenvolver. Então, como eles têm ideologias, filosofias diferentes, eles acabam não se entendendo nessa possível unificação da Coreia e, automaticamente, quem perde é o povo e talvez o mundo inteiro, né? Porque a gente também acaba perdendo, poderíamos ter um país com uma população mais feliz, né? E aqui nós temos uma outra imagem falando da Ásia, aqui retrata a diversidade étnica desse continente, né? Então nós temos pessoas com vários tons de pele, com várias formações de rosto, de olho, de cabelo, né? Caracteriza toda a riqueza étnica da Ásia. Então, tanto esse cidadão loiro aqui, como esse cidadão negro, como esse cidadão de olho puxadinho ou de olho esbugalhado, todos eles pertencem à Ásia, né? Ou as pessoas de rosto fino, tipo este aqui, ou de rosto redondo, tipo esse, também pertence à Ásia. Ou seja, uma diversidade muito linda, muito bacana, né? Culturas tipo a hindu, a chinesa ou a russa, todos eles pertencem ao mesmo continente. Então, uma riqueza sem precedentes. Só que essa diversidade toda faz com que tenhamos grandes grupos humanos, tipo os arianos, né, os russos, também os mongóis, né, que seriam os povos amarelos, ali chineses, japoneses e coreanos, os hindus e os árabes. Só que além deles nós vamos ter as minorias. E entre essas minorias, gostaria de destacar aqui o povo das estepes, que seria essa galera aqui que vive uma área desértica ali na região do Paquistão, Turcomenistão, Quirguistão, naquela região, né, que vive uma área muito inóspita. Aqui nós estamos vendo um festival no Cazaquistão, aqui nessa imagem, né? Então, o pessoal é adaptado a uma região muito seca, com poucos recursos, mas eles sobrevivem lá há 4, 5 mil anos. Então, a população desta região é um tanto quanto, digamos, privilegiada para conseguir sobreviver num ambiente desse. Aqui também o festival do Yakut, ao norte da Rússia, naquela região de gelo, né, onde tem as pessoas que sobrevivem numa região que chega a dar 80 graus abaixo de zero. Né? Pensa você num ambiente desse. Tá? Uma outra minoria étnica seria os Rohingyas. Os Rohingyas são populações de minoria étnica no Mianmar que professam uma religião diferente. Além disso, eles têm uma cultura, um idioma diferente, então se sentem estrangeiros dentro do próprio país. É o que a gente chama de população de apátrios, né? Ou seja, eles são apatríades, ou seja, vivem numa pátria, mas não pertencem a ela, sofrem a xenofobia, a exclusão dentro do seu próprio país. Um outro grupo seria os curdos, que é uma minoria não tão pequena, são quase 40 milhões de curdos, que vivem em regiões da Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia e Azerbaijão, tentando encontrar um espaço para si. Só que como eles estão em áreas que têm conflitos de guerra civil, tanto na Síria como no Iraque, eles tiveram a invasão de alguns terroristas no meio, que formaram o Estado Islâmico, e o que deu uma visão estrangeira de que o povo curdo seja um povo terrorista, mas o que não é verdade, né? Um grupo terrorista se infiltrou junto a esse povo, não significa que todos sejam ou são terroristas.
E talvez uma das regiões mais polêmicas é a questão dos palestinos, né? Então, esta região aqui do mundo, ela sempre foi ocupada pelo povo judeu. Só que o povo judeu foi expulso dali várias vezes. Então, o povo judeu foi escravizado pelos egípcios, pelos iranianos, né? E uma série de outros povos, então eles saíram dali muitas vezes. E os palestinos que viviam aqui também acabaram nunca saindo, sempre ficaram ali. Então, vira e mexe, os judeus saíam e voltavam. Teve a grande diáspora nos anos de 1800, quando os judeus foram principalmente para a Europa e América do Norte, mas aí teve o evento da Segunda Guerra Mundial. Resultado, devido ao que aconteceu ali com o Holocausto e tal, né, a ONU resolveu criar ou recriar o Estado de Israel para o povo judeu ter o seu espaço. Então, até 1946, esse espaço em vermelho era todo Palestina, todo, digamos assim, ocupado por povos palestinos, e essas pequenas manchas brancas eram colônias judias. A ONU, em 47, fez essa divisão, né, dividindo metade da Palestina passando para Israel e outra metade ficando Palestina, e só que assim, teve áreas descontínuas, né, tipo a Palestina e a faixa de Gaza, deviam ser áreas contínuas, né? E aí o que acontece? Em 67, Israel já invade parte do território e toma a força. E hoje, na atualidade, em 2011, mas dá para dizer, na atualidade, o território palestino é uma minoria. Aqui, em 46, o território judeu era minoria, hoje o palestino é minoria. Então, ou seja, palestinos e judeus vivem numa constante disputa por um território que é dos dois, então seria muito mais fácil dividir ou conviver, né, na mesma área. Mas a gente vê essa divisão meio que estranha. Então, era isso que nós tínhamos para essa semana. Espero ter te ajudado. Como é revisão, você vai fazer prova, então sempre é bom relembrar os conteúdos, certo? Então, nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço para você e até lá. Valeu!